Olá galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em qual horário você verá esse vídeo, mas é importante que veja, ok? Tenho certeza que não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para nós professores, mas estamos fazendo o possível e o impossível para nós continuarmos as nossas vidas adaptadas, obviamente, não é mesmo? Para nós não perdermos o ritmo, para nós continuarmos os nossos estudos, belezinha? Mas antes disso, antes de nós começarmos o nosso estudo hoje sobre os povos indígenas da América, eu gostaria de deixar um recadinho aqui com vocês por meio de um cordel, exatamente, ok? Confiram aí, galera! Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar, tosse feito um condenado, difícil até respirar, essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só pro coronavírus esse cordel vai servir. Todo resfriado ou gripe, precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline. Exatamente, galerinha, aí ficou o recado, né? Em tempos de coronavírus, vamos nos cuidar, belezinha? Agora, nós vamos começar o nosso bate-papo sobre os povos indígenas da América, em especial os Incas. Exatamente, ok? Mas antes disso, vamos revisar. Exatamente, galerinha. Agora nós vamos revisar aquilo que nós vimos nas últimas aulas, belezinha? Então, nas últimas aulas nós falamos aí um pouquinho sobre os maias e os astecas. Lembram lá deles? Bem, em especial sobre os maias que nós falamos na última aula. Então, antes de nós entendermos, compreendermos, né, explorarmos a cultura, a sociedade, a política desses povos dos Andes, nós vamos resolver alguns exercícios sobre os maias, como prometido na última aula. Vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês 3 exercíciozinhos sobre os maias. 3 exercícios simples, belezinha? Vamos lá. O primeiro deles diz o seguinte, sobre os maias, mais uma vez. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Daí nós temos 4 itens para dizer se ele está certo ou errado, né? Na verdade, nós precisamos destacar aquele que está errado. Sobre os maias, o primeiro item diz aí o seguinte: os maias nunca formaram um grande império. Organizavam-se em pequenos estados independentes, com governos, leis e costumes próprios. Certo ou errado, galera? Certinho, lembre-se
que quando nós falamos dos maias, nós estamos falando de povos que se organizavam politicamente em cidades-estados. Cidades-estados essas que eram independentes, tinham seu próprio governo, suas próprias leis, seus próprios costumes. Ok? Elas articulavam entre si, essas cidades-estados, mas eram independentes. B. Os maias construíram pirâmides com templos religiosos em seu topo. Exatamente. Uma das grandes técnicas dos maias era a sua própria arquitetura bem desenvolvida. C. Os camponeses maias pagavam impostos com parte do que eles produziam e com trabalhos gratuitos para o governo, como reparo e construção de estradas. Certo ou errado, galera? Certinho. Lembremos-nos que os maias também tinham que pagar impostos por meio do trabalho, por meio de alimentos, por exemplo. Ok? E por último, a indústria tinha grande importância na vida dos maias. A mandioca era a base de sua alimentação. Bem, aí ficou fácil, né, galera? Nós estamos falando de povos que existiram antes da chegada dos europeus nas Américas, isto é, antes do próprio processo de industrialização na Europa. Logo, essas civilizações existentes nas Américas não eram civilizações industrializadas. Pelo contrário, a maior parte delas, ou quase todas, eram sociedades agrícolas. Portanto, a economia se baseava sobretudo na agricultura. Próximo exercício, galerinha. O próximo exercício, portanto, alternativa D, a agricultura sim era a base da economia dos maias, por exemplo. O próximo exercício diz o seguinte: os maias, assim como os outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem os sacrifícios humanos como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta, ou seja, a única alternativa correta sobre os maias. Vejamos as alternativas. Alternativa A. Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um importante centro religioso. B. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados em homenagem aos seus deuses. C. As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e humilhação, sendo mortas com um golpe fulminante na cabeça. D. Os maias sacrificavam apenas animais para manter Inti, o deus Sol, satisfeito. E E. Os sacrifícios humanos não eram aceitos por todos da sociedade maia e isso gerou revoltas. Pensem aí, galerinha. A, B, C, D ou E. Agora você pode até pausar o vídeo, e conferir as alternativas novamente. Beleza? Resolução tipo B, galerinha. B de bonito. Por quê? Alternativa A não era apenas na cidade de Tikal que eles realizavam esses sacrifícios humanos. Ok? As vítimas sacrificadas aqui na C passavam sim por violência. Assim como os maias eles sacrificavam humanos na alternativa D e a alternativa E eram aceitos os sacrifícios por todos da sociedade maia. Era um elemento cultural desses povos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Eles organizavam milícias que tinham como objetivo capturar os governantes ou grandes personalidades de cidades inimigas para que fossem sacrificados aos seus deuses. Lembrando que sacrificar líderes inimigos trazia grande prestígio para os reis maias. Era como se fosse uma homenagem ainda maior para os seus deuses. E por último, a última questão que eu trouxe aqui para vocês, para nós também discutirmos o desaparecimento desse povo. Os maias desapareceram antes mesmo da chegada dos colonizadores espanhóis. O desaparecimento dos maias ainda hoje é um grande mistério. Para responder este mistério, tem um Szinho a mais aí, perdão, alguns historiadores e pesquisadores levantaram algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses, galera? A. Chegada dos astecas a Yucatán no século XVI. B. Chegada dos colonizadores espanhóis. C. Disputa pelo poder entre os filhos de Montezuma, o imperador. D. Epidemias trazidas pelos espanhóis no processo de colonização. E letra E. Mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimentos e conflitos entre as diferentes tribos. Mais uma vez, pausa o vídeo e tenta reler cada uma dessas alternativas, galera. Belezinha? Bem,
Lembre-se que sobre o mistério dos maias há algumas hipóteses, né? Mas lembre-se que os povos maias, de maneira geral, eles não entraram em contato com os colonizadores espanhóis. Daí eu já descartaria a letra B e a alternativa D, uma vez que não tiveram contato com os espanhóis. No entanto, há sim uma hipótese que defende, por exemplo, que algumas epidemias, né, circularam entre esses povos. Beleza? Portanto, a única alternativa correta aí seria a letra E, ok? De acordo com alguns estudiosos, a decadência dos maias foi causada pelas secas mais intensas que aconteceram a partir do século IX. A diminuição da chuva afetou diretamente a produção alimentícia dos maias. Além disso, os conflitos internos entre essas diferentes cidades-estados. Belezinha? Vamos lá agora? Esses foram os maias. Agora nós vamos estudar sobre um poderoso império, o maior império das Américas, chamado de Tahuantinsuyo, né? O império formado pelos Incas. Olha só o tamanho do império formado aí na costa do Pacífico, na América do Sul. Exatamente, galera. Os Incas formaram o maior império das Américas, o império de Tahuantinsuyo, que em Quechua, a língua desses povos, significa o império dos quatro cantos, o império dos quatro reinos, ok? Vejamos aí algumas informações sobre esses Incas. Bem, a primeira delas é que eles eram considerados filhos do Sol. Portanto, eles acreditavam veementemente nos mitos. Mais uma vez, veja a importância dos mitos e das lendas nesses povos. O mito sobre a origem divina dos Incas, por exemplo, é que foi nas águas do lago Titicaca que nasceu a civilização Inca, como vocês podem ver nessa imagem. Além disso, eles viviam nas terras altas, onde ergueram a cidade de Cusco, por exemplo. A expansão territorial por meio de alianças e guerras, mais uma vez, eram povos guerreiros, e eles construíram o maior império indígena da América. Exatamente. Nós veremos, né, como isso foi possível, como eles fizeram. Bem, mais uma vez, galerinha, olha só. A civilização Inca, ela se desenvolveu nessa região da América do Sul aqui, ó, onde a gente pode ver, principalmente na Cordilheira dos Andes, onde hoje abrange os territórios da Bolívia, Peru, parte do Equador, vai até o Chile e a Argentina andina. Chegou a abrigar cerca de 15 milhões de habitantes, exatamente, 15 milhões de habitantes. Ele se expandiu rapidamente ali nessa região de Cusco, que era a capital do Império, né, principalmente a partir do século XIII. Né? E Cusco era o centro administrativo e era a cidade sagrada do Império, fundada lá no século XV. Bem, além de Cusco, que era a capital do Império, Machu Picchu se destaca. Né? Machu Picchu é uma cidade belíssima, tenho muito interesse em visitar justamente pelos sítios arqueológicos ainda hoje, né, presentes aí. Erguida nas montanhas a cerca de 2.400 metros de altitude, abandonada logo após a chegada dos europeus naquele processo de conquista que nós veremos mais adiante, e foi redescoberta no século XX e atualmente é considerada inclusive patrimônio da humanidade. Né? A Unesco, uma das associações da ONU, Organização das Nações Unidas, ela elevou Machu Picchu a patrimônio histórico da humanidade. Então tem uma grande importância aí e nos ajuda a compreender como viviam os Incas. Belezinha? Ficou curioso em conhecer Machu Picchu? Tem uma dica aí no finalzinho da aula de hoje, beleza? Aí, mais um exemplo de Machu Picchu. Olha só que interessante as construções, né? A arquitetura incaica. Bem, outro aspecto importante que nós precisamos destacar é a política do Império Inca, né, do Império Tahuantinsuyo. Os Incas eles viviam sob uma monarquia teocrática hereditária, mais uma vez, monarquia teocrática, Tel, lembra Deus, ok? Percebam, portanto, que religião e política nesse império também se misturavam. Beleza? E passava de pai para filho, uma vez que era hereditário. O Inca, que era o soberano, né? Percebam que quando a gente fala Inca, na verdade, a gente está falando dessa autoridade política, uma vez que várias etnias faziam parte do Império Tahuantinsuyo, do Império Inca, como nós chamamos. Sobretudo uma etnia chamada Quechua, né? Tanto é que ainda hoje é uma língua falada nesses países da América do Sul. Beleza? Na Bolívia, por exemplo, é uma
uma língua oficial do Estado boliviano, pluriétnico. Bem, então, como eu dizia, o Inca, ele é o soberano, era considerado descendente do Sol, que era a principal divindade desses povos. Além disso, havia uma aristocracia de altos funcionários do Estado, da etnia Quechua, e de descendentes dos povos incorporados ao Império. Boa parte dessa aristocracia era responsável, por exemplo, pelo sacerdócio, ou seja, boa parte deles eram sacerdotes que eram responsáveis por esses rituais religiosos. Dentre eles se destacaram os sacrifícios humanos e de animais. Quando nós falamos da sociedade Inca, galera, mais uma vez, mais uma pirâmide aí, ok? Vejam que há várias semelhanças entre essas pirâmides e entre essas sociedades desses povos. Mais uma vez, no topo da sociedade nós temos o imperador. Esse imperador, ele era visto como semidivino e possuía enormes poderes. Mais uma vez, dentro dessa monarquia teocrática, esse imperador ele tinha autoridade máxima. Beleza? Abaixo do imperador do Inca, como ele era denominado, nós temos os sacerdotes e chefes militares. Eles eram provenientes da nobreza do Império Inca. Beleza? Então tinham vários privilégios. Além disso, abaixo deles nós temos os artesãos, os soldados, os projetistas e funcionários públicos. Eles viviam em cidades e eram sustentados pelo governo. Percebam mais uma vez que esse império ele vai sustentar diversos povos que são privilegiados. Mas como? Por meio dos impostos, por meio de taxas, por meio do trabalho de outros povos, de outros grupos sociais. Por meio do trabalho, por exemplo, dos camponeses. Por meio do trabalho dos escravos, sim, não é mesmo? Mais uma vez, em uma sociedade guerreira nós temos escravos abaixo dos camponeses, beleza? Então percebam que esses camponeses eles eram responsáveis pelo trabalho, sobretudo o trabalho agrícola, e eles constituíam a maior parcela da população. Professor, então essa pirâmide aí deveria ter um espaço maior para os camponeses? Exatamente, galera, beleza? Fica aí a dica quando vocês fizerem esse desenho aí no caderno de vocês. Bem, em relação à economia, e a técnicas agrícolas que os incas utilizavam, eu destaquei para vocês 3 imagens super interessantes que falam um pouquinho sobre os famosos terraços dos incas, ou a técnica de terraceamento. Como nós falamos, os incas foram essencialmente agrícolas, eles se baseavam sobretudo no cultivo de grãos comestíveis. Calcula-se que os incas cultivavam cerca de 700 espécies vegetais. Exatamente, galera, 700 espécies. Além disso, eles utilizaram muito bem o solo, superando essas adversidades do terreno andino, que tem a questão da altitude e do próprio tempo. Então, as tecnologias usadas permitiram que os incas organizassem a produção de uma gama diversificada de culturas, tipos diferentes de plantações, a partir da costa, montanhas e regiões da selva. Daí eu trouxe aqui mais uma vez para vocês uma outra imagem que ilustra bem essas técnicas de curvas de nível. Belezinha? Lembre-se que a unidade de produção agrícola básica era o Auilu, constituído por um conjunto de famílias unidas por laços de parentesco. Percebam mais uma vez a importância desses laços de parentesco. O chefe do Auilu era o Curaca, que era responsável por distribuir as terras e mediar os conflitos no grupo. Era uma espécie de um chefe dessas famílias. Belezinha? Bem, não poderia deixar aqui de mencionar para vocês, olha aí, algumas culturas mais importantes desses povos. As batatas, olha a diversidade das batatas aí, tantos tipos, tantas cores, assim como dos milhos. As principais culturas vegetais, portanto, eram as batatas, batatas doces, milho, pimentas, algodão, tomates, amendoim, mandioca. E daí é interessante ressaltar que a famosa batata não é inglesa. A gente chama batata inglesa, mas na verdade a batata é um alimento americano, das Américas. Belezinha? Toda a produção agrícola ela era fiscalizada por aqueles funcionários do império, aqueles beneficiados pelo imperador. Bem, quando nós falamos dessa agricultura, portanto, nós percebemos que esses povos desenvolveram uma série de técnicas e saberes. Então, por exemplo, nessa produção agrícola, nós temos os sistemas de terraços, que nos degraus mais altos eles cultivavam principalmente os vegetais mais resistentes ao frio.
Nos do meio, eles cultivavam... Perdão, galera. Nos do meio, eles cultivavam principalmente o milho, a abóbora e o feijão. Já nos mais baixos, eles faziam plantio de árvores frutíferas. Percebam que é uma lógica, né? É uma técnica, como eu ressaltei. Já no pastoreio, eles criavam bastante a lhama e a alpaca, animais usados no transporte, dos quais se obtinham leite e a lã. E daí eu vou destacar principalmente o uso das lhamas. Por que as lhamas, galera? A lhama era o animal mais utilizado pelos incas. Serviam para o transporte das colheitas, além de fornecerem também a lã para fazer tecidos, mantas e cordas, couro e carne. Até mesmo a gordura e as fezes eram úteis, servindo respectivamente de base para remédios e adubo. Exatamente. Então percebam aí a importância das lhamas para os incas nessa região andina. Beleza? Bem, quando nós falamos da cultura inca, aí existe, né, um universo, porque é uma cultura muito curiosa. Eu, particularmente, tenho um grande interesse em explorar cada vez mais a cultura incaica. As cidades como Cusco e Machu Picchu, por exemplo, elas são riquíssimas ainda hoje na sua arquitetura. Eu destaquei para vocês aí o famoso Templo do Sol. Eram construções, espécie até de casas, dedicadas, consagradas às suas divindades. Nesse caso aí, o Templo do Sol em Cusco, mas há vários outros. O Templo de Vilquique, né, o Templo do Aconcagua, né, que é a montanha mais alta da América do Sul, e o próprio Templo do Sol no Lago Titicaca. Percebam que era uma espécie de construção envolvendo a sua própria religião. Bem, aí um outro exemplo de construções com pedras, que era uma das grandes habilidades dos incas. Exatamente, galera. Uma região onde havia até terremotos, eles conseguiam fazer construções perfeitinhas, milimetricamente calculadas para que não, né, desabassem. Bem, uma outra herança desses povos é o sistema de contagem, o quipu. Além deles desenvolver a astronomia e a matemática, tem um método bem interessante que é esse método contábil chamado sistema de quipu ou quipu, né? Bem, é interessante observar que, apesar do império ser muito centralizado, extremamente estruturado, hierarquizado, burocrático, não havia um sistema de escrita. Então, para gerir o império eram utilizados os quipus, né, ou quipus, cordões de lã ou outro material onde eram codificadas mensagens. Exatamente, galera. Olha só que interessante. Então registrava-se número de habitantes por idade, sexo, número de cabeças de gado, tributos pagos por outros povos ou a ele devidos, movimentos de entrada e saída de mercadorias dos armazéns estatais. Mas, professor, como que isso funcionava? Não é mesmo? Todos estão curiosos em saber. Daí eu trouxe aqui um exemplo de como que isso funcionava. Olha só o desenhozinho aí, galera. O quipu, ele é constituído por um cordão ao qual se ligam cordões menores de diferentes cores. Então veja que tem um cordão central e há outros cordões menores aqui, né, transversalmente a eles, ok? Tanto paralelamente como partindo de um ponto comum. Os números eram dados pelos nós e as significações pelas cores. Então percebam que além desse cordão central, há outros cordões paralelos aqui entre si, né, que vão significar diferentes observações desses povos. Belezinha? De cores diferentes. Olha só que interessante. Bem, quando nós falamos da religião desses povos, nós precisamos destacar, sobretudo, que eles eram extremamente religiosos. Assim como os maias, assim como os astecas, eles eram extremamente religiosos e viam o sol e a lua como entidades divinas, as quais eles suplicavam suas bênçãos. Portanto, o deus Sol, que era o mais importante, chamado de Inti, ele era o deus masculino e acreditavam que o rei descendia dele. Mais uma vez, não é à toa que o termo Inca, né, do próprio imperador, era aquele descendente do rei, do deus Sol. Beleza? Não se esqueçam disso. Então, os incas eles empregavam fartamente os metais, cobre, bronze, ouro, prata, o que despertou inclusive, né, interesse, a cobiça dos conquistadores espanhóis, um pouquinho mais adiante. Beleza? Mais uma vez, nós vamos ressaltar que a religião dos incas
eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, com destaque para o Deus Sol. Além disso, era constituída de forças do bem e do mal. O bem era representado por tudo aquilo que era importante para o homem, como a chuva, a luz do sol, né? E o mal, por sua vez, por forças negativas, como a seca e a guerra. Os incas acreditavam na reencarnação. Aqueles que obedeciam à regra, ou seja, não roube, não minta e não seja preguiçoso para trabalhar, quando morressem iriam viver ao calor do sol, enquanto que os desobedientes, eles passariam os dias eternamente na terra fria. E aí, tá com preguiça para estudar? Né? Olha só aí como a crença dos incas nos faz pensar sobre outros aspectos, outras crenças do nosso mundo ocidental, não é mesmo? Bem interessante. Bem, além disso, outro aspecto importante da religião desses povos é que eles realizavam rituais e sacrifícios, ok? Então eles ofereciam sacrifícios, tanto humanos como de animais, nas ocasiões mais importantes, na maioria das vezes em rituais ao nascer do sol, por exemplo. Não raro, as mulheres a serviço dos templos eram sacrificadas, mas a maioria das vezes os sacrifícios humanos eles eram impostos a grupos recentemente conquistados ou derrotados em guerra, como tributo à dominação. Então não se esqueça, eram homenagens aos seus deuses. E as vítimas sacrificadas, elas deviam ser fisicamente íntegras, sem marcas ou lesões, e preferencialmente jovens e belas. Obviamente, os deuses mereciam, né, o melhor dos sacrifícios. Assim acreditavam os incas. Bem, no entanto, galera, a partir do momento em que esses povos eles entram em contato com os europeus, com os espanhóis, que tinham uma superioridade bélica muito maior, eles acabam sendo derrotados e conquistados por esses conquistadores, ok? Então eles acabam sucumbindo perante o invasor espanhol, que ficou maravilhado com os adornos de ouro usados pelos sacerdotes, por exemplo, bem como pelas estátuas e joias. O fato de o império estar em guerra civil, né, também facilitou a sua destruição. Daí, nesse processo de conquista espanhola, eu destaco esse carinha aí, né? Esse foi o responsável pela conquista espanhola dos incas, Francisco Pizarro González. Ele que foi o conquistador e explorador espanhol, que entrou para a história como conquistador do Peru, né, que era a região ali de maior presença do Império, uma vez que Cusco e Machu Picchu se encontram nessa região, tendo submetido o Império Inca ao poderio espanhol. Então o Pizarro ele conseguiu conquistar os Incas depois de diversas tentativas, não foi tão fácil, né? É importante ressaltar isso. Ele fez, após diversas expedições, ele fez o próprio imperador seu prisioneiro, e um ano mais tarde ele invadiu Cusco, que era a capital do império, com tropas indígenas, né, aliadas. Lembremos-nos que são povos guerreiros, e os povos guerreiros eles têm inimigos ali da própria região, e acabou conseguindo derrubar o Império Inca, ok? Cabe destacar que o imperador à época, Atahualpa, ele era questionado por outros, por parte dos incas, uma vez que após a morte de seu pai houve uma separação do Império Inca. Isso nós veremos em uma das questões, né, aí dos exercícios, e daí eu volto a falar disso, beleza? O mais importante é vocês perceberem que os incas eles também foram dominados pelos espanhóis, e foi um processo bastante violento e cruel, uma vez que a superioridade militar dos espanhóis era muito maior, assim como o contato desses povos com epidemias trazidas pelos europeus acabaram dizimando o seu povo, ok? Então, por exemplo, no momento do retorno do Pizarro, né, para essa região, em 1532, uma guerra civil e a varíola, que se espalhou pela América Central, enfraqueceram o Império Inca. Os cavaleiros espanhóis totalmente blindados, eles tinham uma grande superioridade tecnológica sobre as forças incas. Uma maneira que ajudou a varíola a se espalhar facilmente foi o próprio sistema viário inca, né? Não nos esqueçamos que eles construíram um poderoso império, e esse império tinha estradas, esse império você tinha uma comunicação entre as diferentes cidades, ok? Lembre-se que são sociedades complexas. Muitas pessoas viajaram pelas estradas incas e elas levavam as doenças com elas onde quer que fosse, infectando mais pessoas. As enormes quantidades de mortes por varíola ajudaram Francisco Pizarro a conquistar o Império Inca. Vejam mais uma vez
como uma doença, uma epidemia, ela pode ser sim, né, uma arma biológica. Nesse contexto aqui, né, do processo de colonização espanhola, ela foi de fato um dos fatores que contribuiu decisivamente para a conquista espanhola, né, nessa região. Okay? Nós veremos em diferentes outros contextos históricos que epidemias serviram como armas biológicas, né? Então, realmente é muito importante nós termos cuidado agora com essa pandemia do coronavírus. Mais uma vez, o professor fez aí um quadro comparativo, agora entre os 3 povos que nós já estudamos, sobre os astecas, sobre os maias e sobre os incas, exatamente. Sugestão, galera, registrem aí no caderno de vocês esse quadro comparativo. É muito interessante para nós entendermos as suas semelhanças e as suas diferenças. Então eu destaquei localização, antecedentes, política, sociedade, economia, religião e cultura e fim da civilização, para nós compreendermos e compararmos esses povos chamados de povos pré-colombianos, ok? E por fim, eu deixei aí para vocês algumas sugestões interessantes. Tempos de pandemia, tempos de ficarmos em casa, tempos de estudarmos, né, por diferentes maneiras, por videoaulas, por exemplo, como nós não estávamos habituados, nem vocês, nem nós, professores, mas também por meio de filmes e documentários. Eu já assisti, gostei bastante desses 2 aí que eu indiquei para vocês. Peru, Tesouro Escondido, está na Netflix, não é mesmo? Super interessante, que mostra, sobretudo, diversos sítios arqueológicos dessa região, assim como um filme da Disney, A Nova Onda do Imperador, muito divertido. Belezinha? Esses 2 aí, em especial sobre os incas. Quando nós falamos dos maias e dos astecas, eu sugeriria para vocês esses 2 filmes. O Caminho para Eldorado, alguns de vocês já devem ter assistido, não é mesmo? Super interessante. Inclusive aparece Hernán Cortés, o conquistador do Império Azteca, e esse outro é apocalíptico, que destaca a saga, a aventura de um jovem maia, né, que seria sacrificado. Ele tenta fugir desse sacrifício humano para os deuses maias. Super interessante também. Fica aí a sugestão. Belezinha? Tempos de pandemia, tempos de estudos, tempos de estudar, tempos de ver filme, tempos de se divertir. Bem, mais uma vez, né, vamos fazer alguns exercícios para colocarmos em prática aquilo que nós acabamos de aprender sobre os incas. Eu vou deixar aí para vocês alguns exercícios, né, lá no site da escola para nós testarmos esse conhecimento. Belezinha? Galerinha, nos veremos em breve. Eu sei que não está sendo fácil, mas nós vamos sair dessa, beleza? Então, keep calm e vamos estudar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera!